como cristãos batizados que somos, porque um dia no nosso batismo o ministro chegou e molhou o seu dedo indicador com óleo, depois ungiu sobre o coração e disse: receba a força de nosso Senhor Jesus Cristo. Como cristãos batizados, nós sabemos que Ele sempre está conosco. Sua força nos acompanha, pois afinal nós a recebemos quando fomos batizados. Além do mais, Ele um dia nos disse: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, eu nunca vos abandonarei. Sabemos disso tudo. Porém, existem momentos na nossa vida que nós esquecemos tudo isso, por preocupações, por medos, esquecemos da sua presença em nós. Por quê? Como? O Evangelho de hoje vem nos falar alguma coisa sobre isso. Conta que era o fim de tarde, os apóstolos disseram: Senhor, vamos para outra margem do mar da Galileia. Outras barcas estavam ali e os acompanharam. Ele entrou na barca, estava cansado, deitou-se e foi dormir. E o vento levou a barca para a outra margem do mar da Galileia, que é mais ou menos uma média de 12 quilômetros de distância. Talvez em linha reta, como daqui a Amparo. Como acontece até nos dias de hoje, naquela noite aconteceu que veio um vento de cá, daqui um pouquinho começa a soprar no outro lado um vento contrário, logo as ondas começam a ficar revoltas e surge a tempestade. Era assim naquele tempo e é nos dias de hoje. Quando os pescadores percebem os primeiros ventos, e afinal eles nasceram e viveram ali, imediatamente eles procuram as margens, quando dá tempo. Naquele dia nem tempo deu. Quando eles perceberam, as ondas estavam altas, jogavam água por dentro do barco, eles ficaram muito amedrontados, desesperados, e foram chamá-lo: Senhor, tu dormes? Olha o que está acontecendo, nós vamos todos morrer aqui, e tu não te preocupas com isso? Então Jesus levanta, estende a mão, ordena as ondas e ao vento: silêncio, cala-te. Lentamente a calmaria vai chegando, as ondas vão diminuindo e o mar vai serenar. E eles ficam então envergonhados e também, assim, maravilhados. Quem é esse que até o vento e as ondas do mar obedecem a ele? Nossa vida é como uma grande viagem. Um dia, quando somos concebidos, dá-se início à viagem do barco da nossa existência. Saímos de um porto e vamos navegar pelo mar da vida, enfrentando calmarias, tempestades, mar sereno e ondas revoltas, para um dia aportar no barco, no ponto, no porto final da viagem da nossa vida. Podemos comparar assim: que bom quando nós temos a sabedoria, cristãos que somos, como eu disse, batizados, sabendo que Jesus mora em nós, de pedir a Ele: Senhor, toma conta do leme do barco da minha vida, toma conta desta viagem da minha existência, colocar nele toda essa confiança, porque nós sabemos que qualquer viagem, em qualquer lugar, podem surgir imprevistos. E no meio da calmaria, tantas e tantas vezes, de repente, como as ondas do mar da Galileia,
pode surgir uma tempestade. E as tempestades chegam na viagem do barco da vida de cada um de nós. As tempestades mais frequentes, talvez nós podemos dizer, quando chega o desemprego, pai, uma mãe, preocupados com o sustento da sua família, do seu lar, afinal tem tantas coisas que precisam ser pagas, tantas coisas que precisam ser pensadas na educação e no crescimento de uma criança. Pai e uma mãe enfrentam uma grande tempestade, as ondas ficam fortes, às vezes até se desesperam. Quando adoecemos, parece que o barco da nossa existência fura e a água começa a entrar. A doença vai tirando as nossas forças e nós entramos em pânico. Nem percebemos que Deus, na sua infinita bondade, sempre coloca alguém para nos ajudar nesse momento de enfermidade. Eu nunca vi alguém enfermo sozinho, totalmente abandonado. Aquele que dirige o barco da nossa existência coloca alguém para nos amparar, nos auxiliar. E nós devemos ter a sensibilidade de perceber isso, a mão de Deus por trás daqueles que nos ajudam. E depois agradecer, porque muitas e muitas pessoas, ao invés de agradecer, às vezes se vingam daquele ou daquela que tanto o ajudou. Quais outras tempestades? Uma situação de alcoolismo ou de drogas. Que tempestade forte que se abate sobre um lar, sobre um pai, uma mãe. Uma luta desesperada para livrar aquela pessoa que a gente tanto ama das garras de vícios, das garras de doenças fortes como o alcoolismo, que sabemos ser uma doença hoje, mais que um vício, uma doença que corrói e maltrata. Que tempestade na vida de uma pessoa, na separação de um casal. Tudo parece afundar. A pessoa já não vê horizontes onde navegar. Nos casos de infidelidade também, porque a infidelidade ela é como um punhal que fere profundamente. Como é dolorido sentir-se traído pela pessoa que a gente tanto quer bem e ama. O barco enfrenta essas tempestades fortes. Quando falece uma pessoa, é pior ainda, parece que o barco vai para o fundo e de lá não vai mais sair. Parece que a viagem terminou ali, o barco naufragou e nada mais vai acontecer, porque a saudade, a tristeza, a falta que uma pessoa amada, querida nos faz é muito forte. É uma tempestade terrível que se abate sobre nós. Tudo isso são exemplos de momentos em que nós precisamos lembrar de que colocamos alguém para dirigir o barco da nossa existência. Nos enchemos de medo, nos enchemos de preocupações e esquecemos o principal, que é o momento de pedir: Senhor, toma conta do leme do barco da minha existência. Senhor, tua presença é real na minha vida, nesta viagem. Senhor, as noites traiçoeiras, os dias de tempestades chegaram. Dirige, porque eu não tenho mais forças. Dirige o barco da minha existência. Não se desesperar. Afinal, podemos, olhando o Evangelho de hoje, saber que os apóstolos ainda não tinham aquela certeza absoluta.
Tinham nele o amigo, o mestre, toda a admiração de discípulos, porém Jesus ainda não havia ressuscitado, não havia aquela certeza absoluta de quem ele era. Talvez por isso se desesperaram. Mas aquele foi um momento em que ele demonstra seu poder, seu controle absoluto, inclusive sobre as intempéries do tempo. E isso ajudou-os muito, muito a definir quem era o amigo que estava junto com eles. Era aquele homem, diziam eles, que até o vento e o mar obedecem. Tudo isso nos transmite o Evangelho de hoje. Precisamos sim fortalecer a nossa fé. Sabemos que as tempestades podem chegar e chegam, mas se nós tivermos essa absoluta confiança, se nós tivermos esse absoluto amor por Jesus Cristo, essa certeza de que Ele mora dentro de nós, sua força já no batismo nos atingiu, nós não precisamos temer tanto. Ultrapassaremos, não naufragaremos, porque Ele, mesmo em meio às ondas, conduzirá o nosso barco. E, com seu poder, com sua luz, fará com que as ondas se acalmem. A calmaria chega, sempre vem, o sol brilha novamente lá na frente. Vamos sorrir e vamos continuar firmes, confiantes, a jornada da nossa existência, com Jesus no leme a dirigir o barco de cada um. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.